imperialismo, ok? Que é o tema do primeiro capítulo do segundo módulo. A gente estuda imperialismo para poder depois a gente estudar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? São temas que se relacionam porque durante o imperialismo as potências europeias vão estar disputando territórios na África e na Ásia. Então elas vão acabar tendo algumas rivalidades e essas rivalidades elas vão explodir na Primeira Guerra Mundial. O imperialismo é um conteúdo super tranquilo para vocês, porque é um conteúdo que se vocês puxarem na memória, vocês vão se lembrar do 8º ano. Nós já estudamos imperialismo no 8º ano, tá? Mas mesmo que você se lembre, não se desespere, que é super tranquilo. Primeira coisa que você deve aprender sobre o imperialismo é que o imperialismo tem a ver com dominação. Essa dominação a que eu vou me referir aqui nessa aula aconteceu no século XIX, tá? É o imperialismo do século XIX. Ao longo dos séculos, o imperialismo ele aconteceu em outros momentos da história da Europa, por exemplo, na época do Império Romano. O Império Romano exerceu imperialismo na Europa porque ele dominou muitas áreas. O Império Romano dominou onde é hoje Portugal, dominou onde é hoje a Espanha, França, dominou uma parte da Ásia, toda aquela uma parte da África também. Toda aquela região ali da Europa chegou a ser dominada pelo Império Romano, tá? Então foi um império que teve essa política imperialista. Só que naquela época era o imperialismo e agora nessa época que nós estamos estudando, que é o século XIX, é outro imperialismo em outro contexto, tá? Então coloquem na cabeça de vocês que nós estamos estudando o imperialismo no século XIX, tá? Mas a palavra dominação continua, tanto no passado quanto nessa época. No século XIX, essa dominação ela vai acontecer principalmente por motivos econômicos. A Europa ela vai estar se desenvolvendo industrialmente, o capitalismo vai estar assim, no auge, as indústrias produzindo em grande quantidade, então vai chegar um momento que na Europa o mercado consumidor não vai conseguir consumir tudo de produto que era feito lá. E aí os países europeus vão ter que buscar onde vender esse produto. Por isso que o capitalismo e o imperialismo eles se relacionam. Tem alguns estudiosos que dizem que o imperialismo é uma das fases do capitalismo. O imperialismo ele está totalmente ligado ao capitalismo, sendo uma parte dele. Por quê? Porque em determinado momento o capitalismo ele se torna tão grande que o espaço em que ele está precisa ser ampliado. Então, a Europa ela estava ficando pequena para o imperialismo. A Europa precisou se expandir para poder vender as mercadorias que estavam produzindo. E além dessas mercadorias que eles queriam vender, eles iam também buscar matéria-prima e iam também buscar mão de obra barata. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o imperialismo ele tem a ver com os 3 M's. Mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra, porque foram esses 3 M's os motivos que levaram os europeus a dominar outras áreas do mundo no século XIX. Então, se eu perguntar assim, prova para vocês. Meninos, quais os 3 motivos que levaram os europeus a dominar a África, a dominar a Ásia no século XIX? Você, sem dúvida nenhuma, vai dizer mão de obra barata, mercado consumidor e matéria-prima, beleza? Ok, até aí, tudo bem? Você tem que ter claro na sua mente também quem foram os dominadores e quem foram os dominados. Dominador é aquele que domina um local. E nessa época era a Europa. A Europa era dominador. Além de Europa, nós temos também outros países, outras figuras, né? Europa, eu me refiro aos países europeus. E além dos países europeus, Estados Unidos também foi dominador e Japão também foi dominador, tá? Eles dominaram principalmente 2 continentes, África e Ásia. Porém, a gente pode citar também América e Oceania, tá? Só que América e Oceania numa quantidade muito menor, numa dominação muito menor, mais tranquila. África e Ásia, uma dominação mais intensa, tá? Então, para ficar mais claro, os principais continentes que foram dominados nessa época foram África e Ásia, justamente porque eram os continentes que ainda não eram industrializados, tá? A Europa precisava se mudar, precisava expandir para continentes que ainda não eram industrializados. Pronto, até aí tudo bem? Tudo tranquilo. Lá no livro de vocês tem um mapa
da África. Primeiro é o mapa da África, né? E mostra quais regiões da África foram dominadas por quais países europeus. Vocês vão ver que os dois principais países que dominaram a África foram França e Inglaterra. As cores mais fortes, as cores mais predominantes na África são França e Inglaterra. Foram os que dominaram mais territórios. Mas além de França e Inglaterra, tem a Alemanha, tem Portugal, tem outros países, tá? Beleza? Um ponto importante desse imperialismo é um evento chamado Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi um evento que reuniu países europeus lá no século XIX para eles decidirem quem ia ficar com qual parte da África. Então, eles simplesmente pegaram a África e dividiram nessa reunião, sem a presença de africanos. Tipo, os europeus, como se fossem donos da África, se reuniram e se dividiram entre si, para ver com qual parte cada um ia ficar da África. E isso foi chamado Conferência de Berlim, tá? Conferência de Berlim, então, dividiu a África entre os países europeus, certo? Agora nós vamos falar sobre o lugar na África ou na Ásia que cada país europeu colonizou. Você não precisa saber todos, tá? Só os principais que eu vou te dizer agora, que é o que estão no livro de vocês, tá? Primeiramente, tem que começar sabendo que tiveram 2 países que não foram colonizados, que são Etiópia e Libéria. Eles não sofreram a dominação desses países europeus. Já lá na outra página do livro de vocês está falando assim, domínios. Aí tem domínios franceses, domínios dos belgas e domínios dos ingleses. Os franceses, eles dominaram principalmente ali a região da Argélia, tá? Os belgas dominaram ali o centro da África, que é a região do Congo, e os ingleses dominaram ali o sul da África, que é Sudão, essas regiões, e também uma parte do norte lá, que é o Egito. O livro de vocês foca nesses 3 locais, tá? Lá falando dos argelinos, os argelinos foram dominados pelos franceses e tiveram uma dominação cultural bastante forte também, porque os franceses impunham também alguns costumes. Lá no livro de vocês aparece até uma professora francesa ensinando bordado para as meninas argelinas, tá? A dominação da França também na Argélia teve muito essa questão do trabalho, muitos sistemas de trabalho exploratórios muito pesados, tá? Lá na região onde os belgas dominaram, que foi o Congo, houve bastante exploração para conseguir látex e para conseguir marfim. Os belgas extraíram do Congo látex e marfim. E o marfim, vocês sabem que é extraído do elefante, então vários elefantes, milhares, foram mortos nessa época para conseguir extrair o marfim, que é aquele dente, né, do elefante que é usado para fazer principalmente objetos de decoração, essas coisas. Tem muitas coisas que são de marfim, marfim é extremamente caro, né? E lá embaixo fala sobre o Egito, que foi dominado pelos ingleses. O Egito, inclusive, nessa época do imperialismo, ele foi saqueado. Várias coisas antigas, várias fontes históricas, vários objetos antigos que tinham nas pirâmides, que tinham ali sido preservados, foram levados para a Europa, para os museus nessa época, tá? Aí na próxima página, essa aula vocês podem estar assistindo, acompanhando pelo livro de vocês, tá? A gente está no capítulo 1 do módulo 2. Na próxima página, fala sobre um pouquinho das consequências que essa dominação imperialista teve sobre esses países. Uma das principais consequências que eu vejo são quanto às fronteiras africanas. Porque, por exemplo, as fronteiras que a gente vê hoje no mapa da África, elas foram fronteiras feitas pelos europeus. Então, antes dos europeus chegarem, a África, os povos africanos já tinham suas próprias divisões. Cada povo, cada etnia sabia seu território e ninguém se metia em relação a isso. Quando os europeus fizeram a Conferência de Berlim, eles dividiram a África à sua maneira e acabou que essas fronteiras continuam até hoje e elas foram muito prejudiciais para esses povos africanos porque são fronteiras arbitrárias, são fronteiras que não levam em consideração a cultura local, a história local e tudo mais. Então, essas fronteiras acabaram prejudicando os africanos nesse sentido, porque, por exemplo, povos inimigos foram colocados dentro de um mesmo território, tá? Um exemplo disso é o conflito entre os Hutus e os Tutsi, que é retratado até em alguns filmes. Tem um filme, eu acho que o filme se chama Hotel Ruanda. E lá nesse filme é retratado o conflito entre os Hutus e os Tutsis, porque chegou um momento que um
desses povos que eram inimigos ficou no poder e acabou matando milhares de povos da outra etnia. Então, esses conflitos acabaram se aumentando, né, na época do imperialismo. E alguns estudiosos dizem que era até uma estratégia dos europeus colocar povos inimigos dentro de um mesmo território, porque eles acabavam se matando entre si, certo? Então, para terminarmos a nossa aula, vamos olhar agora o livro de vocês, tá? Essa é a primeira página do capítulo, que aqui fala tudo que eu já expliquei para vocês a respeito dos motivos que levaram os europeus a dominar a África e a Ásia. Aqui nessa outra página, fala sobre a Conferência de Berlim, mostra o mapa da divisão da África, onde dá para a gente perceber claramente que os principais dominadores são França, aqui de rosa, e ingleses, de roxo, tá? Percebam nesse mapa também que Libéria e Etiópia não foram colonizados, tá? São países independentes. Aqui na outra página, ele mostra os principais domínios dos franceses, dos belgas e dos ingleses, que eu também já expliquei para vocês em sala, ou melhor, na primeira parte do vídeo. E aqui mostra as consequências, tá? Tava falando para vocês a respeito dessas diferenças étnicas, né? Sobre os povos terem ficado no mesmo território e por isso terem entrado em conflito, e isso é uma das consequências muito graves do imperialismo na África, porque aquelas fronteiras que os europeus fizeram permaneceram até hoje, portanto, os conflitos dentro desses territórios permanecem até hoje, tá? Outra consequência são as relações de trabalho, tá? Que os europeus impuseram relações de trabalho muito injustas e muito exploratórias, então essas relações de trabalho permaneceram em alguns locais da África. E uma última consequência, super conhecida, é a dominação cultural. Os europeus chegaram impondo a sua cultura sobre esses povos, e isso afetou bastante a cultura local. Não que essa cultura local tenha desaparecido, não, mas ela foi bastante afetada. A dinâmica dela, né? Aqui traz uma observação a respeito da língua portuguesa, que a língua portuguesa é falada em vários locais, assim como outras línguas, por causa do imperialismo. Então, Portugal domina a África desde o século XIV, ali da época das grandes navegações. Então, Portugal exerceu uma dominação linguística, né, sobre esses locais. Por isso, muitos países hoje no mundo falam a língua portuguesa. E aqui a gente entra no imperialismo na Ásia e na Oceania, ó. O mapa traz pra gente, ó, locais na Ásia, como Índia, Indochina, Coreia, que foram dominados, e também locais na Oceania, como Austrália, Nova Zelândia e as ilhazinhas. Quem dominou Oceania e Ásia foram também europeus, mas também japoneses, ó. O Japão acabou dominando a Coreia, e Estados Unidos, que dominou as Filipinas, por exemplo, tá? Nós vamos olhar aqui, o livro de vocês traz informações sobre cada um dos domínios. Por exemplo, a China. A China foi uma dominação mais econômica, tá? Porque o que aconteceu? A China, durante vários séculos, se manteve fechada para o mundo. Então, na época do imperialismo, ela foi bastante pressionada pelos países para abrir suas portas para produtos vindos da Europa, ou também para vender seus produtos para a Europa. E aí ela teve que fazer isso. Então, ela foi muito pressionada para se abrir para o mundo. Ó, essa imagem aqui é muito representativa, ó. Uma pizza da China e vários países europeus querendo um pedacinho de fatia, querendo uma fatia. E aqui também o Japão, ó. A Índia, ela foi primeiramente ocupada pelos franceses e portugueses, mas depois quem passou a exercer o domínio nela foram os ingleses, tá? Filipinas era inicialmente ocupada pelos espanhóis, aliás, foi colonizada pelos espanhóis, mas depois que conseguiu a independência da Espanha, em relação à Espanha, foi dominada pelos Estados Unidos. Indochina é uma região que hoje compõe 3 países, que é Laos, Camboja e Vietnã, e foi uma região ocupada pelos franceses. E a Oceania, num todo, foi ocupada por vários países, né, porque é um conjunto de ilhas, e aí vários países ocuparam ali a região, e o livro de vocês destaca que a Oceania, ela é um ponto muito estratégico de dominação, porque ela está entre